Então, colegas, muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na segunda sessão do 10º Seminário Internacional Literatura e Cultura. O Jefferson já apresentou, mas não está gravado. Jefferson vai aparecer na próxima apresentação. Samuel, por favor, apresente. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado, Jefferson, pela apresentação. Bom dia a todo mundo, a todos e a todas que estão aqui nessa sessão. A gente tem 15 minutos, né, Jefferson? Então, vamos tentar aí apresentar em 15 minutos esse meu trabalho. Eu sou professor da UFRN, como, né, aparece aí para vocês, e aqui a gente trabalha, né, por conta da Semana de Arte Moderna, do Centenário, eu tenho feito algumas pesquisas relacionado a isso. Então, o título do meu trabalho, Oswaldo de Andrade, Pau-Brasil e Antropofagia no cenário da modernidade. Acho que vocês estão me ouvindo bem, eu não sei se eu estou me expressando, porque eu tomei a vacina B4 ontem e estou com umas reações, muita dor de cabeça, tomei um remedinho para ver se eu consigo apresentar, mas vai dar tudo certo. Então, a figura de Oswaldo de Andrade, ela sempre esteve à frente dos movimentos. Esse homem, Oswaldo de Andrade, ele é posto, né, diante dos seus investigadores, das pesquisas que são realizadas, como aquele homem que esteve à linha de frente dos movimentos modernistas no Brasil. Inclusive, tem uma citação do Raul Bopp que ele diz o seguinte sobre isso. Ele diz: Oswaldo de Andrade, que foi personalidade básica nos movimentos modernistas do Brasil, estava na linha de frente, abrindo caminho. Vocês devem, alguns, né, acho que quem está trabalhando com essa temática já viu, ele publica em 24 o Manifesto da Poesia para o Brasil, 2 anos depois da Semana de Arte Moderna. Em 28 ele publica o Manifesto Antropófago, não é? E esses são os dois grandes textos do ponto de vista de manifestos do Oswaldo de Andrade. E aí, qual é a fonte? Que fonte a gente tem da produção, tanto literária, né, de poesia, de romance, de teatro, e os manifestos e a parte crítica de Oswaldo de Andrade? Esse primeiro boom, esse boom para o modernismo, nesse cenário da modernidade, ele vai se dar com as viagens que ele faz à Europa. E há uma específica que acontece em 1912, quando ele vai a Paris, e é ali que ele vai ter contato com as vanguardas europeias. E Beatriz Azevedo, que é uma outra pesquisadora da obra antropofágica de Oswaldo de Andrade, ela vai dizer isso, né, que o nascedouro dessa teoria, desse pensamento, ele vai acontecer justamente com esse contato do Oswaldo de Andrade. Então, foi o contato dele com o estrangeiro que deu ao Oswaldo o brasileiro, o nosso, o nacional. Eu trago uma citação de outro pesquisador importante para a gente pensar essa questão, que é o Christian Salles. Ele diz o seguinte: a apropriação de princípios e inovações estéticas das vanguardas europeias, que foi o que a gente viu antes, compôs a experiência construtora da antropofagia brasileira, no caminho rumo aos centros avançados da modernidade. Então, é muito comum, é senso comum nas obras, nos textos que analisam, que estudam Oswaldo de Andrade, fazer essa relação entre o contato que ele tem com as vanguardas na Europa e a sua produção aqui no Brasil. Uma questão que eu costumo pensar, tenho pensado muito aí com relação a essas pesquisas que eu tenho desenvolvido, é que o Manifesto da Poesia para o Brasil é de 24, né? O Antropófago ele só é publicado em 28. Mas nesse Manifesto da Poesia para o Brasil, a gente já consegue encontrar, enxergar a gestação da teoria da antropofagia. Tanto é que isso vai estar presente no livro de poemas para o Brasil. Ele publica o Manifesto em 24, em março de 24, e tem um livro de poemas chamado Pau Brasil, né? O título é Pau Brasil, que vai ser publicado apenas em 25, na França. Ele vai ser publicado pela mesma editora de um poeta amigo dele, que foi amigo dele nessa época, que era o poeta Cendrán, e ele publica em 25 em Paris, né? Ele vai publicar esse livro de poemas em Paris em 25. Mas em 24,
já tinha um prefácio, que é Paulo Prado. Paulo Prado, ele assina o prefácio do Pau-Brasil em maio de 24. Acho que eu tenho aqui... Nesse outro slide, a gente vê algumas questões históricas que são importantes para a gente pensar essa gestação. Em fevereiro de 24, uma expedição, eu estou chamando de expedição cultural, formada por Mário, Oswaldo, Tarsila, o Blaise, Sendran e outros, eles fazem uma viagem. A primeira viagem que eles fazem é em fevereiro de 24 para o Rio de Janeiro, onde eles vão ter contato com o Carnaval. Em março, Oswaldo publica o Manifesto da Poesia para o Brasil, e no mês seguinte, em abril, esse mesmo grupo faz uma expedição para Minas Gerais, justamente na Semana Santa. Então, para a gente observar que ele leva o estrangeiro, que é o amigo dele, o Blaise Sendran, e não só leva, mas também eles vão, né? Então eles vão ter contato com esse movimento cultural, e essa viagem, esse contato com esses movimentos culturais no Brasil vão resultar na produção poética de Pau-Brasil. Porque em Pau-Brasil a gente vai ter sessões destinadas ao carnaval, sessões que falam sobre a brasilidade, sobre o primitivo, que é quando eles vão a Minas Gerais. Então o prefácio, como eu falei para vocês, de 24, em maio de 24, assinado por Paulo Prado, e em 25 ele publica. Ou seja, se o prefácio de Paulo Prado é de maio de 24, significa dizer que os poemas de Pau-Brasil já estavam prontos. Ele já vinha entre fevereiro e maio produzindo esses poemas. Então, o livro já está pronto e Paulo Prado faz esse prefácio, mas só é publicado no ano seguinte. O cerne do Manifesto da Poesia para o Brasil, como eu coloco aí, é a rediscussão da língua. É o redescobrimento daquela língua, dessa língua que identifica o brasileiro. O movimento modernista, esse movimento desse início aí, né, da Semana de Arte Moderna e de outros movimentos que acontecem, eles vão, literariamente, serão contrários ao parnasianismo. Né? O texto mais arrumadinho, o texto seguindo as normas da métrica, da erudição, da palavra erudita. E Oswaldo de Andrade aqui vai desconstruir, né? No final dele, ele promove a libertação do verso brasileiro. Uma professora da Unicamp, a professora Maria Eugênia Boaventura, que é uma das especialistas também em Oswaldo de Andrade, ela diz o seguinte, que Oswaldo propôs a recuperação de quê? Nesse manifesto, modismos populares, linguagem cotidiana, nacionalização do vocabulário, estrangeirismo, desobediência à gramática. E é justamente em Pau-Brasil que Oswaldo vai empreender uma poética radical, vide Haroldo de Campos, porque nessa edição que vocês veem aqui, essa edição do Pau-Brasil da Globo, a gente tem um prefácio da edição do Haroldo de Campos, que o título é Uma Poética da Radicalidade. Ele vai discutir essa questão da desconstrução do verso, da inovação das questões modernas do verso de Oswaldo de Andrade. Então, esse projeto de modernidade ele vai ocorrer no retorno ao primitivo. Né? No retorno ao primitivo. Vejam a viagem que eles fazem a Minas Gerais. Eles descobrem, eu coloco entre aspas, eles descobrem Minas Gerais. Aquelas cidades estavam esquecidas e essa expedição que é realizada em 24 pelos modernistas para as cidades mineiras, cidades históricas mineiras, vão contribuir para esse retorno, para pensar a modernidade no retorno ao primitivo. Né? E Rosália Dias diz o seguinte, é uma citação um pouco grande, mas eu vou lendo devagar, a gente vai entender. Sobre o livro Pau-Brasil, né? O livro Pau-Brasil relata de forma crítica uma viagem de descoberta do Brasil. Descoberta essa bem diferente da realizada pelos portugueses. Em tal obra podemos observar uma realidade que já há muitos anos era interpretada por uma determinada orientação ideológica, agora com novos olhos, dando-lhes um novo sentido. Até a gente pode pensar, ver com olhos livres, que é o que diz Oswaldo de Andrade no manifesto. Sob uma nova visão que integra aspectos da modernidade, a viagem pelo passado nacional acontece através de uma estética renovadora que, utilizando recursos poéticos vanguardistas, aproxima tradição e cultura.
O livro Pau-Brasil está dividido em 11 sessões. É muito curioso, porque até a produção, a confecção do livro, a forma como Oswaldo de Andrade confecciona o livro, estrutura o livro de poemas, já é moderno. Porque são sessões, né? São sessões, e nessas sessões a gente tem poemas que alguns vamos chamar de poemas comprimidos, poemas muito curtos, esses poemas com 2 versos, são os poemas comprimidos do Oswaldo de Andrade. Então, tem mais ou menos em torno de 130 poemas nesse livro. Ele é o primeiro livro de poemas publicado por Oswaldo de Andrade, mas não é o primeiro da seção, né, da seção autor-escritor Oswaldo de Andrade. Ele já havia publicado Os Condenados em 22 e Memórias Sentimentais de João Miramar em 24. Mas o primeiro livro de poemas é Pau-Brasil. Né? Depois ele publica outros, mas esse é o primeiro. E a confecção dos poemas se dá pelo processo de devoração dos textos dos colonizadores. Por isso, eu associo a gestação desse processo antropofágico já no Manifesto da Poesia Pau-Brasil e, por consequência, na produção dos poemas do livro Pau-Brasil. Né? Então, já ele devora os textos dos colonizadores para confeccionar esses poemas. E a gente vai ver alguns exemplos desse processo. Então, o primeiro exemplo tem o título As Meninas da Gare, e o poema é assim: eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, como é que Oswaldo de Andrade confecciona, estou usando essa palavra, ele produz, ele cria esse poema? Ele cria a partir do texto da Carta de Caminha. Eu coloco o trecho aqui embaixo para vocês verem de onde ele tira, né, esse processo de recortar, de devorar. Ele corta e cola. Então, aqui eu tenho: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e tão limpas de cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, esse trecho da Carta de Caminha é o trecho em que ele faz esse processo de recorte para fazer As Meninas da Gare. Samuel, querido, faltam 3 minutos. Faltam só 2 slides e a gente termina, são os exemplos. O outro, riquezas naturais. Riquezas naturais. Muitos melões, pepinos, romães e figos, de muitas castas, cidras, limões e laranjas, uma infinidade. Muitas canas de açúcar, infinito algodão. Também há muito pau-brasil nestas capitanias. Então, é um outro poema que é produzido a partir desse processo de recorte. Agora, de um texto de Gândavo, né? Gândavo foi um dos primeiros cronistas que vieram ao Brasil, e ele pega esse trecho, né, desse trecho do texto de Gândavo para produzir o Riquezas Naturais. E percebam que em Riquezas Naturais a gente tem um ritmo frenético, não há vírgulas, né? Então é muito esse ritmo acelerado que é muito comum a esse processo inicial do modernismo de Oswaldo de Andrade. E o último poema, eu sabia que a gente não dá para falar muito, teria que falar mais alguma coisa, é Vício na Fala, que também ele foi retirado, né, de uma... Agora, tem um novo livro, não sei se vocês conhecem, que é uma obra organizada por Jorge Schwartz, que é Obra Incompleta. Né? Essa obra foi publicada agora, organizada por Jorge Schwartz, são 2 tomos, e uma curiosidade é que essa obra ela foi pensada há uns 30 anos, ou mais, e foi pensada por Haroldo de Campos. O Jorge Schwartz diz isso. O Haroldo de Campos chega para ele e fala desse projeto, mas infelizmente o Haroldo morre e o Jorge Schwartz e outros conseguem terminar e publicam agora no centenário. Então, para a gente terminar, o Vício na Fala, veja o texto. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teado. E vão fazendo telhados. Esse poema, o último verso não está no texto de um autor que ele recortou. Então, esse último verso é um verso do próprio Oswaldo de Andrade.
Então, esses 3 exemplos é para a gente perceber esse processo de devoração, né, que acontece dos textos dos colonizadores, para mostrar, inclusive, uma das seções é a História do Brasil, outra seção é Poemas da Colonização. E só para você, é claro que existem, né, são 130, são muitos poemas, existem outros, tem o Carnaval e todos, mas isso era só para a gente ter uma noção e eu conseguir apresentar algo para vocês. Eu acho que terminou meu tempo, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Pontualíssimo, Samuel. Muito obrigado pela comunicação. E como combinado, havendo tempo, há o espaço para o debate, as colocações no fim, né? E para a gente poder seguir a dinâmica, né? Agora, a comunicação de Cleidson Ferreira, né? Intitulada Mário de Andrade, o crítico autor de Macunaíma. Cleidson, fica à vontade. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todo mundo. É um prazer discutir literatura, sobretudo nesse governo desastroso. É minha segunda vez no evento, então estou bastante feliz. Eu sou meio que um invasor desse espaço, porque, na verdade, eu estudo teoria do romance, mas eu estudo Faulkner e Juan Carlos Onetti, estou na Unicamp, no meu segundo ano de doutorado, mas eu tenho interesse particular em debater alguns aspectos do modernismo, muito motivado por um amigo meu, o Thales, da Universidade do Minho, que ele assinala que talvez a minha ideia de cansaço que eu abordo no projeto de doutorado seja talvez um ponto de partida para se pensar modernismo também no Brasil, né? Nesse sentido, eu começo destacando a perspectiva do Monteiro Lobato. É claro que a gente tem todas as reservas com o Monteiro Lobato, né? Já sabe que o cara é um racista, o cara tem uma visão meio problemática, eu tinha, pelo menos, do caipira, mas a gente não pode também deixar de notar certa agudeza de pensamento, ou captar no momento já inicial do modernismo, uma característica que vai atravessá-lo de ponta a ponta. Isso acontece no texto em que ele critica, no cérebro do texto que ele critica a Anita Malfatti. Eu vou pedir licença, inclusive, para ler um trecho aqui, vou suprimir tudo que eu puder para me ganhar tempo, mas cito Monteiro Lobato. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e consequência disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas e processos clássicos dos grandes mestres. Aí ele vai rolar alguns desses clássicos, né? Continua Monteiro. Se tem apenas talento, vai engrossar a pleiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis e morredouros. Peço que vocês se atentem à continuação. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras. Sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos de cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação bichados ao nascedouro. O que eu acho mais legal é o seguinte, para Monteiro Lobato, então, você tem uma espécie de mimes, né? Você tem uma visão tradicionalista de representação, que ela é bastante pautada no que a gente toma aí por realidade, em contraposição a uma visão que ele vai chamar de cultura excessiva. E que essa cultura excessiva, ela gera uma espécie de cansaço, né? Ou seja, que o modernismo, então, ao importar determinadas tendências, ele seria essa espécie de furúnculo, né? Essa coisa que ela está fadada, inclusive, ao fracasso. Nessa parte, inclusive, Monteiro Lobato aí, né, se mostrando absolutamente equivocado. Mas o que me interessa chamar a atenção são esses 2 pontos, ou eles, na verdade, são só interligados, né? Primeiro, o excesso de pensamento, e segundo, o cansaço. É notório que o próprio Monteiro Lobato ele vai desenvolver essa ideia do cansaço em alguns textos, né? Quando ele fala, por exemplo, da terra, que o caipira ele coloca fogo, ele fala que a terra está cansada desse fogo. Ele também tem alguns contos que... ele tem uma história de um carteiro que é bastante interessante, por exemplo, que narra como o capital expolia aquele entregador de cartas a ponto de ele se exaurir completamente. Mas como a minha comunicação, o foco é o Mário de Andrade, eu fico bastante... eu acho bastante curioso a maneira como o próprio Mário de Andrade ele não vai incorporar isso como crítica, mas ele incorpora isso como preceito. Em 1924, por exemplo, o Mário de Andrade lança um texto que chama Da Fadiga Intelectual. Esse texto ele foi publicado na Revista do Brasil. E daí o Mário de Andrade ele não só constata, de fato, haver uma tendência geral ao cansaço, mas assimila como procedimento. Nesse sentido, ele vai dizer, por exemplo, assim, não, o Ulisses, do James Joyce, ele reflete um monte de mornos fatigados.
Então, quer dizer, assim, a narrativa, ela se detém praticamente em pessoas cansadas, né? Você não tem grandes acontecimentos. E ele acha que boa parte da produção da literatura moderna, modernista, posso dizer, né? Ela vai se dar a partir desse cansaço. Cita, inclusive, algumas frases, né? Ele vai dizer assim, que a assimilação desse cansaço é importante e que, aí cito, né? O cansaço intelectual pode ser apontado como uma das causas geratrizes da poética modernista. Esse cansaço, em geral, ele parece muito refletir, inclusive, uma questão que já está em Machado de Assis, que é o próprio sujeito como repertório de conteúdo. Ou seja, a capacidade de citar outros autores ou recorrer a determinado repertório que ele provoca esse excesso já assinalado pelo Monteiro Lobato. Acho interessante também que, nesse caso, ele coloca ainda em 24 o cansaço como algo meio periférico, continua na citação da fadiga intelectual. O cansaço intelectual é intermitente em suas manifestações, seu efeito quase sempre periférico, epidérmico. Não prejudica ou modifica o pensamento, senão a forma dentro da qual esse pensamento se manifesta. Ou seja, ainda em 24, o Mário de Andrade tem uma visão que o cansaço, ainda que ele seja importante, ele tem uma perspectiva mais ampla. Mas o que acontece é que, no decorrer do tempo, esse cansaço ele parece se confirmar cada vez mais. Por exemplo, quando o Mário ele escreve uma carta já comentando a propósito de Macunaíma, né, a Álvaro Lins, em 1928, ele já está destacando uma coisa que talvez a fortuna crítica do Mário hoje já aponte de maneira predominante. Talvez o Mário seja um grande crítico, um grande intelectual, não propriamente um grande produtor de obras estéticas. Né? É curioso, assim, porque o próprio Mário ele considera isso. Né? E, inclusive, eu cito um trecho agora da carta de Álvaro Lins, em que ele dá uma declaração bastante curiosa, que ele fala: o que me estimam, repudiam, jamais perceberam é que sou um artista de segunda classe, dotado de inteligência muito provavelmente de primeira classe. É bastante curioso, porque essa observação do Mário de Andrade vai dizer que, assim, na própria perspectiva dele, há uma prevalência do pensamento sobre a produção estética. E talvez isso esteja na essência do modernismo, né? Isso não é uma afirmativa polêmica, né? A gente sabe que esse movimento, a gente o toma por revisionista, o Samuel acabou, inclusive, aí de citar, né, as diferentes visitas, né? Eles vêm a Minas Gerais e eles vão elencar determinados signos, né? Inclusive, a própria viagem a Ouro Preto ela é bastante emblemática, porque no Guia de Ouro Preto, Manuel Bandeira, por exemplo, quando ele descreve lá uma praça central de Ouro Preto, que é onde está o Museu da Inconfidência, ele vai mostrar assim, olha, aquilo lá é o apogeu de Ouro Preto, mas ela já está no apogeu quando o ciclo do ouro já está acabando. Então, ou seja, essa imagem é bastante importante, porque ela mostra assim, quando o Ouro Preto, que é símbolo, então, dessa caravana do modernismo, perdão, ela está no seu auge, ela já alcançou seu cansaço, ela já está exaurida. Então, quer dizer, você já tem esse símbolo também, né, de absorção do que o Samuel disse aí, de cidades abandonadas, sem uso, né? E é esse tipo de signo que é incorporado também a essa literatura, né? Já a propósito de Macunaíma, a gente vai ter uma certa materialização dessa dicotomia que se dá entre a ideia de produção intelectual e estética, porque você vai ter propriamente uma obra que muitos tomam, né, como um símbolo de nacionalidade, sobretudo na visão escolar, né, um símbolo de identidade nacional, mas que, assim, a experiência de quem lê Macunaíma é a experiência de quem lê um livro em língua estrangeira que não domina muito bem. Porque você tem que ficar consultando diferentes termos ali, fala assim, pô, que palavra é essa? Inclusive, eu estava lendo a edição antropofágica, achei impossível, porque a cada palavra tinha uma entrada, tinha uma nota rodapé, é assim, impensável, porque se passa mais tempo, as notas de rodapé ocupam um espaço maior que o próprio livro, no fim das contas, né? Então, essa experiência, ela não reflete propriamente a experiência, então, de um povo que se identifica imediatamente, mas ela tem que ser mediada. E já ao revelar a composição também, Mário de Andrade revela esse pendor de uma representação que ela se dá por meio de uma via mais intelectual. É curioso que o Eduardo Sterzi, ele cita o Didier Huberman, e ele vai falar que, na verdade, é como se fosse eu esqueci o termo exato, mas é como se fosse uma cópia por
por analogia, né? Você não tem uma representação direta, eu vou recuperar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou ler a citação do Mário de Andrade sobre a composição do Macunaíma. Cito: os cantadores nordestinos transportam integral e primeiramente tudo que escutam e leem para os seus poemas, se limitando a escolher entre o lido e o escutado e dar ritmo ao que escolhem para que caiba nas cantorias. Olha que curioso isso. Isso, inclusive, ecoa as palavras do Monteiro Lobato, que ele vai falar que quem produz a obra legítima é aquele que tira alguma coisa da própria realidade, né? Então, quer dizer, quem produz cordel ou os cantores nordestinos, eles produzem essa arte que seria uma arte mais próxima. Eles simplesmente recolhem alguns signos, daí eles fazem uma adequação propriamente ao ritmo que lhes convém, e eles publicam isso. Continuo. Um Leandro, um Ataíde nordestinos compram no primeiro sebo uma gramática, uma geografia ou um jornal do dia, e compõem com isso um desafio de sabença, um romance trágico de amor vivido no Recife. A gente tem uma espécie de oposição. Você tem a gramática, né, principalmente a figura da gramática, né? Então, determinados pensadores, eles não vão à realidade, eles vão em outras obras. Eles vão à geografia, eles vão à gramática. Então, para daí se apoderar de determinado conhecimento. Conclui Monteiro Lobato: isso é Macunaíma e esses sou eu. Ou seja, por fim, Mário de Andrade, ele se afirma simultaneamente portador de ambas perspectivas. Ou seja, nesse sentido, Macunaíma desenvolveria tanto aspectos da cultura nacional, quanto determinados elementos da cultura letrada. Entende? E eu acho que, em grande parte disso, talvez a dificuldade, né, de se absorver de imediato a leitura. Quer dizer, a gente não pode falar para alunos escolares, olha, isso aqui representa o que é o Brasil, isso aqui é o que é a sua essência, né? Isso aqui é você, entende? Porque você tem essa fusão de duas coisas, né, que está pendendo para esse excesso de pensamento que, na verdade, ele aponta para uma característica que o próprio Mário de Andrade vai falar, que é bricolagem, né, assim, que ele utiliza de uma série de citações, a gente sabe que isso é público também, né, que ele se apodera de uma série de obras outras para compor uma Macunaíma. Então você tem essa obra que ela, de fato, ela não espelha imediatamente a realidade, mas ela espelha muito mais um trabalho intelectual, né, excessivamente intelectual. E é curioso esse cansaço intelectual do Macunaíma, porque quando a gente tem lá o filme do Joaquim Pedro de Andrade, o Macunaíma, inclusive, ele já nasce velho, né? Assim, o diretor, ele leu a obra e ele acha assim, essa é a história de um homem que foi corroído pelo Brasil. E essa perspectiva, ela já está de imediato, né? Porque, assim, no romance, a gente tem aquele começo emblemático, né? Que o Macunaíma, ele não fala até os 6 anos de idade, ele se limita a dizer, ai, que preguiça. Então você tem assinalado então, esse cansaço, né, já de saída no começo do romance, e no filme a representação mais acabada disso é certamente a idade do Macunaíma, né, que representado por um grande Otelo, ele também já nasce exaurido, né, desde o nascimento. Enfim, encontrei, inclusive, assim, o que o Sterzi fala, que não é essa representação imediata, é semelhança de contato, do Didi Huberman. Ou seja, você tem essa coisa que espelha certa nacionalidade, mas que ela não se espelha imediatamente, né, em elementos dados, né, que seriam mais fáceis para isso. Mas, enfim... 12 minutos. Faltam 3, né? Isso. Tá. O Macunaíma é curioso, assim, porque ele tem esses elementos mais óbvios de cansaço e de fadiga, que eles estão se materializados o romance inteiro, já fora o ai que preguiça, né? Mas aproveitando que eu tenho 3 minutos, eu acho que talvez o mais curioso seja pensar quando o Macunaíma chega a São Paulo, por exemplo, e ele está tentando absorver aquela dinâmica, né? Então talvez seja o momento de maior reflexão do protagonista. E a princípio ele tinha transado com Si, mãe do mato, e ele tinha se tornado imperador, né, por conta disso. Então, quando ele chega em São Paulo, ele começa a observar as máquinas, né? O pensamento que lhe ocorre depois de um tempo é: se eu transasse com a máquina, talvez eu conseguisse também ser imperador desse espaço. E é bastante curioso, assim, dessa vez que eu reli o romance, eu achei muito contemporânea essa imagem, né? Porque também, assim, se transar com a máquina, na verdade, a gente fala brincar, né? Mas brincar ou copular com a máquina no sentido de tomar posse, né, daquilo também é bastante curioso, porque já indica, né, um estado de industrialização,
e também um símbolo de posse, né? Mas acontece que essa elucubração, ela de fato encerrada com uma reflexão bastante curiosa, né? Que é os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. E isso parece indicar certa ideia de inutilidade também do próprio pensamento, né, no romance. E aí a parte, né, que é bastante convencional do romance. Depois disso, simplesmente Macunaíma fica feliz com essa conclusão, vai a um bordel, transa para valer e termina cansado. É basicamente isso. Eu acho que dentro do tempo, eu acho que eu estou mais ou menos satisfeito por hora. Obrigado. Obrigado, Gleidson. Né, que continue, então, assim, com Vinícius Barros, né, com comunicação, aproximações, o ensaísmo literário de Antônio Cândido, à luz de Mário de Andrade. Fique à vontade, Vinícius. Olá, vou apresentar aqui alguns slides. Só um minutinho, por favor. Vocês conseguem ver os slides? Preciso de uma confirmação por áudio. Sim, sim. Ok, então. Bom, deixa eu marcar o tempo aqui. Bom, a comunicação que eu preparei aqui para hoje para a gente trata das aproximações entre o ensaísmo literário do Antônio Cândido à luz do Mário de Andrade. Primeiro, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Vinícius Victor Araújo Barros, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. Bom, como eu cheguei a essa pesquisa, como que eu cheguei a essa aproximação do Antônio Cândido e do Mário de Andrade através do ensaio? Dentro da minha pesquisa, da minha tese de doutorado que eu ando desenvolvendo, eu pesquiso as relações do Antônio Cândido, as afinidades eletivas do pensamento do Antônio Cândido com as ideias estético-políticas do marxismo. E dentro da influência do marxismo no pensamento do Antônio Cândido, eu estudo a relação da forma e conteúdo, aquilo que a gente conhece como uma redução estrutural, né, que ele vai falar como o Antônio Cândido trata a dialética, a função humanizadora da literatura e o ensaísmo. O Antônio Cândido, ele é um crítico literário que a gente não pode falar que ele é necessariamente um crítico literário marxista, porque o marxismo é uma das influências do pensamento do Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido vai beber ali na fonte da antropologia estrutural inglesa, do close reading, do formalismo, fontes, autores liberais, enfim, o Antônio Cândido é um pensador muito sui generis da nossa crítica literária, porque ele pega todas essas várias influências e trabalha elas e as adapta de uma forma muito singular. Então a gente não pode falar que o Antônio Cândido é um crítico literário marxista, apesar do marxismo estar muito profundamente relacionado com o seu trabalho. E como é que eu passei do Antônio Cândido do marxismo e fui parar no modernismo? Foi pensando, vendo como que o Antônio Cândido colocava os seus pensamentos, a forma, o texto, a forma textual que o Antônio Cândido trabalha. E observei que o Antônio Cândido trabalha essencialmente com o ensaio. E o ensaio ele é uma forma privilegiada de investigação, de organização do conhecimento e da exposição crítica do objeto artístico. Na própria tradição do materialismo dialético, nós temos grandes ensaístas. O próprio Karl Marx é um grande ensaísta, né? Temos o Engels, o Adorno, o Lukács, o Benjamin. O Karl Marx, por exemplo, no 18 para o Mário, nós vemos ali um ensaio fenomenal, né? De um ensaio de uma conjuntura, que é ali a conjuntura histórica, que é ali a análise econômica, análise social, para fazer uma análise de conjunto. Bom, dando uma breve conceituação do que seria o ensaio, como forma, trazendo aqui para a gente autores, né, desse prisma do marxismo, o Adorno, naquele ensaio, né, do ensaio como forma, que é bastante conhecido, o Adorno vai falar para a gente que o ensaio ele rejeita a violência do dogma. Né? O que isso quer dizer? Que o ensaio ele não aceita definições fechadas. O ensaio ele é aberto, ele não é como um artigo científico, por exemplo, que sai de um ponto A para ir ao ponto B. O ensaio ele é aberto, ele
pensa várias facetas do objeto. O ensaio ele não almeja uma construção fechada, né? O ensaio ele traz dentro de si mesmo várias tipologias textuais, né? Dentro do ensaio a gente a gente vê movimentado conteúdos da sociologia, da história, da economia, da literatura, e é isso que o Lukács vai falar lá naquela carta Léo Proper, que é um amigo dele, Léo Proper, sobre o ensaio transitando, né, o tipo de texto que transita entre a ciência e a arte, porque o ensaio ele traz várias possibilidades de se aliar um certo lirismo, uma certa forma de pensamento mais aberto. E o Frederick Jameson diz para a gente que o ensaio é um pensamento ao quadrado. O que isso quer dizer? Que ele é um pensamento que não pensa só o objeto que ele está analisando, mas ele pensa sobre si mesmo, como ele expõe o pensamento. Ele é um pensamento ao quadrado porque ele pensa a sua própria exposição. Então, o ensaísmo brasileiro, aqui só trouxe alguns exemplos rapidamente para a gente comentar, porque a tradição de ensaístas brasileiros é muito grande. Lembrando, por exemplo, a geração de 30 dos intérpretes do Brasil, nós temos o Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, o Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, Sérgio Buarque de Holanda, Os Raízes do Brasil, e temos o ensaísmo literário brasileiro, propriamente brasileiro, né, aí entra o Mário de Andrade, com aspectos da literatura brasileira, de 1943, que é uma coleção de ensaios sobre a literatura, que foi coligida, né, nesse livro já perto ali da morte dele. Então, Antônio Cândido, podemos dar vários exemplos aqui, para citar apenas um, temos a Tese e Antítese, o Roberto Schwartz, também outro grande ensaísta brasileiro. Isso só para citar alguns, porque a gente pode falar, indo ali para um século XIX, talvez, Ciro Romero, Tristão Ataíde, enfim, vários ensaístas brasileiros. A crítica literária brasileira, ela se constituiu através do ensaísmo. Dito isso, o modernismo, né, como a gente sabe, o modernismo ele surgiu num contexto sócio-histórico de agitação cultural muito grande, né? Ali, nos decênios de 1920, 1910, 1920, 1930, o Brasil vivia um refluxo cultural muito grande que é causado ali pela influência, pelo diálogo com as vanguardas modernistas, tivemos as grandes guerras, que causou uma diáspora, que fez com que o trânsito das ideias se espalhassem pelo mundo, das ideias europeias, enfim. Como a gente sabe, esse contexto histórico do modernismo de fermentação cultural, ele possibilitou ao Mário de Andrade, por exemplo, tratando especificamente o Mário de Andrade, que a sua poesia se desenvolvesse ao lado de um pendor para o ensaísmo. A gente vê lá no prefácio da Pauliceia Desbarada, publicado em 1922, o prefácio interessantíssimo. O prefácio interessantíssimo, ele nada mais é do que uma tentativa, aliás, uma tentativa muito bem realizada de um ensaio. Lá nós temos uma divisão fragmentada, né? Nós temos desde recortes de poemas ali no meio, nós temos uma produção, uma elaboração estética que pensa sobre a estética ao mesmo tempo, e nós temos a rejeição de métodos prévios. Enfim, o prefácio interessantismo é uma mostra da capacidade do Mário de Andrade de pensar sobre o próprio modo de produzir as ideias do ensaísmo. Então, e o Mário de Andrade e o Antônio Cândido são mestres do ensaio, né? O Jean Louis Lafetard, ele fala pra gente que o Mário de Andrade ele não se preocupa simplesmente em expor a teoria, né? Ele se preocupa também em pensar em como a teoria vai ser exposta. Ele preocupa como a teoria vai ser como a investigação é exposta. Como o Gleidson falou pra gente, né? O Mário de Andrade, ele se considerava mais um intelectual, talvez, do que propriamente um poeta, e faz muito sentido, porque o Mário de Andrade, ele tem ensaios na área da literatura, ele tem ensaios na área do folclore, ele tem vários e vários ensaios na área da música popular brasileira, e o Mário de Andrade, ele não se preocupava só em expor esse conteúdo, ele preocupava em como ele se expor o conteúdo, e a forma que ele encontrou para isso foi o ensaio, porque o ensaio, ele é uma forma aberta de pensamento, né? Uma forma que cabe
esse diálogo com as outras áreas, né? Para um pensador modernista como Mário de Andrade, ele seria muito custoso para o seu pensamento se ele pensasse apenas, se ele escrevesse apenas teses e artigos de jornais e monografias que ele de fato fez, mas ele foi além, ele apropriou do ensaio para poder ter um alcance maior, potencializar o seu pensamento. E o mesmo acontece com o Robert Schwartz, né? O Robert Schwartz vai falar sobre o Antônio Cândido. O Antônio Cândido ele não era apegado a conceito nem método, embora o Antônio Cândido dominasse todos esses vários e vários métodos, né? Como eu falei lá no início, o Antônio Cândido bebe em várias e várias fontes de pensamentos, mas o Antônio Cândido ele não se pegava a um método, ele pega as teorias estéticas marxistas e vê o que eu posso, o que essa teoria estética me diz para a cultura brasileira hoje. Então, o Antônio Cândido e o Mário de Andrade, eles têm essa afinidade comum de não se apegarem a dogmas, e eles encontram no ensaio a forma privilegiada de exposição do pensamento. E não ficando apenas nessa conjuntura de semelhanças, há um diálogo direto do Antônio Cândido com o Mário de Andrade num trabalho uma investigação que eles fazem sobre memória do sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida. No aspecto da literatura brasileira, tem um texto do Mário de Andrade que ele vai investigar o romance e ele vai trazer uma leitura de um contexto social aliada a uma hipótese que o romance pertence a uma tradição de romance picaresco europeu. Ele vai perceber a ausência do negro no romance, e a gente nota já nesse texto de 1940, que foi feito como um prefácio para uma nova edição que seria publicada à época, que o Mário de Andrade seguia nessa linha ensaística de fazer algo mais aberto, que relaciona vários contextos em um, e não uma análise mais detida ali, de uma análise propriamente estética. E o Antônio Cândido, Dialética da Malandragem, de 1970, que é um dos textos, digamos, a gente pode afirmar que é um dos maiores, ou se não o primeiro, mas com certeza um dos maiores textos de crítica literária e dialética do nosso pensamento brasileiro. Ele vai trabalhar com o Mário de Andrade, ele vai se apropriar de muitas dessas ideias que o Mário de Andrade apresenta no seu ensaio, para ou recusar, ou refutá-las, ou se apropriá-las para desenvolver o seu próprio pensamento, mas principalmente para ver como esses achados teóricos são expostos. Né? O Antônio Cândido ele vai trazer para a gente aquilo que a gente já sabe, né? Do malandro brasileiro, da formalização estética do dado social e histórico, né? A redução estrutural, a dialética da ordem e desordem, da dinâmica social. Então, eu faço na minha tese, né, num contexto mais amplo, eu coloco os dois textos lado a lado e vejo onde o Antônio Cândido se apropriou dessas ideias do Mário de Andrade, não só das ideias, mas como elas foram expostas através do ensaísmo. E já caminhando para o final, pelo meu tempo aqui, eu já estou quase estourando, sem querer forçar a nota, tem uma nota de rodapé do Antônio Cândido, que ele publica na Folha da Manhã, enquanto ele era crítico literário do jornal, lá por volta de 1940, que ele vai falar uma lembrança sentimental sobre o Mário de Andrade, que depois vai ser coligido num livro dele sobre que ele colige vários rodapés que ele publicou no jornal, que é o Observador Literário, publicado em 1959. Nesse pequeno trecho que eu trouxe para a gente, que ele fala sobre o Mário de Andrade, parece que é um dos raros momentos da trajetória do Antônio Cândido que ele deixa claro as suas filiações intelectuais. O Mário de Andrade foi uma forte influência no Antônio Cândido. Apenas um dado da biografia do Antônio Cândido, a Gilda de Mello, que foi casada com o Antônio Cândido, ela era sobrinha do Mário de Andrade. Então, o Antônio Cândido conviveu com o Mário de Andrade até o final da vida dele. Ele foi também muito amigo do Oswald de Andrade, né, como o Samuel falou também. O Oswald de Andrade é outro grande ensaísta, né, se a gente olhar para as Memórias Sentimentais lá de João Miramar, é um texto vazado ali por
por uma concepção de texto muito diferente da que a gente costumava ver. Enfim, nesse pequeno rodapé, nesse pequeno texto, o Antônio Cândido vai falar sobre o Mário de Andrade, que ao mesmo tempo leva a gente a refletir sobre a própria conduta do Antônio Cândido. É engraçado que parece que o Antônio Cândido está falando do Mário de Andrade, mas ele está falando do Mário de Andrade e dele próprio, e a mais, e do próprio jeito como o ensaio trabalha, né? Apenas ler rapidinho, o Antônio Cândido diz que o Mário, possuindo da inteligência uma concepção ao mesmo tempo alta e simples, via nela um instrumento de revelar beleza e servir ao próximo, condicionando, entretanto, por técnicas pacientes e habilidosas, hábitos meticulosos e regulares. Para o nosso crítico, o poeta modernismo tinha o culto da solidariedade humana e só se entenderá a sua obra levando em conta isso. Possui o desejo de realizar com autenticidade, de servir, de usar a inteligência no espírito, por assim dizer, público. Então, veja, é uma influência muito direta do Mário de Andrade na conduta, no pensamento do Antônio Cândido, e perpassa o elo que une eles, entre vários outros que a gente pode falar, mas é também a forma como esse pensamento público, essa conduta de solidariedade humana, desse pensamento meticuloso, mas muito meticuloso e muito bem detalhado, é sempre presente nos textos e nos ensaios de cada um, tanto do poeta quanto do crítico. Enfim, é uma discussão muito ampla, é uma discussão que eu trato com mais cuidado e mais detalhes na minha tese, mas que deu para dar um panorama legal aí. Obrigado. Obrigado, Vinícius, por trazer a proposta para a gente, interessante. E a gente continua, né, agora com Helena Coutinho, com a comunicação Brasilideia, canto nativista, poesia de Tupper. Vontade, Oi, Helena. pessoal. Oi, obrigada, Jefferson. Bom dia a todos. Deixa eu só também compartilhar aqui, só um minutinho. Foi, acho que foi. Vocês estão conseguindo ver? Não? Ainda não. Agora sim. Beleza, então. Bom dia a todos e todas, né? Meu nome é Helena Coutinho, sou doutoranda em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse trabalho aqui, que eu vou me ater um pouco ao texto para tentar não passar do tempo, né? Porque senão a gente se anima demais. Eu vou apresentar uma breve introdução e análise da obra Brasilideia, de Inácio de Carvalho Tupper, que foi publicada em 1962 pela Companhia Brasileira de Artes Gráficas, tá? Eu peço desculpas um pouquinho, que eu tô me recuperando de uma Covid, então pode ser que eu dê umas pausas aqui para dar umas tossidas. Mas muito bem. Engenheiro e general do Exército, Inácio de Carvalho Tupper, nascido em 29 de novembro de 1897, não publicou outras obras, além de Brasilideia, em 1962, poema com traços épicos e matéria nacionalista. Aqui na tela vocês podem conferir a capa do livro, com um brasão, que, como é explicado na página 16 da obra, é uma composição sobre as armas dos Brock Tupper, de Guernsey, na Inglaterra, herança da família do autor, alterada para incluir o título Brasilideia. Esse poema ele é dividido em 4 grandes cantos temáticos, que narram de forma geral a história mundial e mais específica brasileira. Os cantos são Canto dos Cantares, Canto Colonial, Canto Nacional e Canto Social. Esses cantos maiores são, então, subdivididos em cantos menores, que versam sobre temas como a chegada dos portugueses ao Brasil, perpassando o movimento das bandeiras, as invasões estrangeiras, as revoltas populares, a independência, a proclamação da República, conflitos locais e mundiais, o Estado Novo, a Guerra Fria e, por fim, declamando um hino ao Brasil ou um poema da civilização. Antes de mergulharmos em uma análise da matéria do poema aqui estudado, a gente precisa primeiro definir sua condição como poema de traços épicos, a fim de que seja possível inscrever a obra em uma tradição épica brasileira que, embora tenha seus mais célebres expoentes em um período que corre até o século XIX, não se dissipou e encontrou novo fôlego ao longo do século XX, especialmente a partir das ideias modernistas de gêneros híbridos e de uma nova brasilidade. Na primeira orelha do livro, Brasilideia é definido como poema lírico e não épico. E corre assim:
Brasilideia é a poesia lírica da história da evolução dos sentimentos e paixões, do idealismo e das emoções da gente brasileira. É o canto das aventuras por ambicionados anelos de 3 raças que se fundiram e se amalgamaram. É o poema dos memoráveis feitos da brutal miscigenação para formar a nacionalidade brasileira. No entanto, é possível encontrar na obra elementos incorporados dos poemas épicos clássicos, em especial de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. A numeração e divisão em estrofes, em vez de versos, traz logo a epopeia portuguesa à memória do leitor. Além disso, o modelo de versos é o mesmo em ambos os poemas, decassílabos, isso é, de 10 sílabas rítmicas, apelidados de décimas itálicas, no comentário de Alexandrina Gomes de Carvalho ao poema brasileiro, que foi incluído no início do livro, na página 7. Se levarmos em consideração o comentário completo de Alexandrina Gomes de Carvalho, poderíamos definir Brasilideia como um poema épico histórico, no conteúdo, no tom e no estilo da linguagem, na forma rimada das estrofes, na medida rítmica das frases e na sonoridade melódica dos versos. No entanto, se considerarmos os preceitos aristotélicos do gênero, precisamos levar em conta as diferenças entre poesia e história, poeta e historiador, determinadas pelo filósofo grego, que diz assim na epopeia, na poética. Também fica evidente, a partir do que foi dito, que a tarefa do poeta não é dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido, segundo a verossimilhança ou a necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta diferem entre si não por descreverem os eventos em versos ou em prosa, mas porque um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido. Ou seja, em outras palavras, a história requer uma fidelidade à ordem natural, sem aumentar ou enfeitar demais os acontecimentos. A poesia, por outro lado, não é limitada à cronologia verdadeira e trata a matéria histórica de modo elevado e verossímil. Contudo, isso não significa que o poeta não possa reescrever sobre eventos reais, pois, de acordo com Aristóteles, alguns acontecimentos podem sim ter matéria verossímil. Do que foi dito até agora, fica evidente que o poeta deve ser antes o artífice de enredos do que de versos, pois é poeta em virtude da mímese e porque elabora a mímese de ações. Então, mesmo quando compõe em função de eventos que de fato ocorreram, nem por isso é menos poeta, pois nada impede que certos eventos, tendo de fato ocorrido, sejam de tal natureza que é verossímil e possível que tenham ocorrido. Por isso mesmo, o autor de tais composições é poeta. Portanto, embora Einaudi de Carvalho Tupper se atenha a fatos históricos e não invente acontecimentos nem recorra a elementos do maravilhoso ou do fantástico, seu poema Brasilideia foi e é lido como uma epopeia que narra as emoções da gente brasileira nesses 4 séculos vividos, e que, de acordo com Howard Vick Tupper, ainda não havia sido escrito. Além de um incentivo poético, é também uma forma de se saber o passado. Ao expurgar o maravilhoso antigo, característico das epopeias clássicas, Brasilideia assumiu o contorno de um poema histórico cristão, com referências ao Papa e à Igreja Católica. De fato, o próprio poeta Tupper introduz um dos primeiros cantos, o canto colonial, com uma definição do que está por vir, uma epopeia repleta de religiosidade. Da fúlgida epopeia de raça ardente e heróica, a mágica odisseia de um povo que se abraça, com religiosidade, ao destino que traça. Segundo Ramalho Pereira, a poesia épica moderna surgiu da renovação a partir da fusão entre uma retórica clássica, definidora das épicas clássicas, renascentistas, neoclássicas e parnasianas, com o teor de uma retórica romântica, definidora de uma época romântica subjetiva, e assim, a retórica moderna teria incidido na criação de épicas modernas e pós-modernas. Portanto, o discurso épico seria um discurso híbrido, que sobrevive em composições híbridas que não seguem à risca as concepções clássicas do gênero. Justifica-se, assim, portanto, a inscrição de Brasilideia em uma tradição épica híbrida, que, ao inovar em certos aspectos, reflete as mudanças conceituais pelas quais passou a literatura brasileira a partir dos movimentos modernistas do século XX e, ao mesmo tempo, conserva elementos que o aproximam de autoridades do gênero. O gênero épico, que é associado à formação da identidade de estados desde a Idade Média, com potencial para ser reconhecido como texto fundador, recebeu inúmeras tentativas de poetas brasileiros ao longo dos séculos. Paulo Franchetti, em um artigo que figura na coletânea Épicos, de 2008, faz uma análise e propõe um catálogo de poemas épicos, de obras de caráter épico nacional, que integraram o projeto romântico da epopeia brasileira, os que o precederam e os que o seguiram.
À guisa de exemplo, a gente pode citar Prosopopeia, de Bento Teixeira, o Uruguai, de Basílio da Gama, Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, Caramuru, de Santa Rita Durão, a Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, entre outros. Sempre houve, geração após geração, um impulso em busca da verdadeira epopeia nacional, de um poema que pudesse sintetizar, com a narrativa da história pregressa ou arqueológica da nação, o caráter distintivo da civilização brasileira. Durante as primeiras décadas do século XX, um movimento em busca de uma modernidade nacional manifestou-se entre os círculos literários e mesmo políticos. As preocupações com a identidade do povo e da literatura brasileira tornaram-se centro dos debates intelectuais, e diversas vertentes literárias procuraram responder às questões sobre uma nova brasilidade. É também nesse momento que uma nova onda em busca da epopeia que representasse a sociedade brasileira irrompe, e novos poemas vêm à tona. Alguns poemas com traços épicos que foram publicados durante e na esteira do movimento modernista foram, por exemplo, Martim Sererê, de Cassiano Ricardo, A Epopeia das Bandeiras, de Índio Tamoio Prado, Os Brasileidas, de Carlos Alberto Nunes, Brasilês, de Augusto Meira, Brasilíada, de Leôncio Correia, e, em 1962, o poema aqui analisado, Brasilideia, de Inácio de Carvalho Tupper. No entanto, o gênero épico já era tido como morto e pertencente ao passado, especialmente devido às inovações estruturais e poéticas elaboradas ao longo da geração modernista. Assim, as composições de poemas que narravam os feitos brasileiros em estrutura e temática épica não passaram de tentativas obscuras, esquecidas pelos estudos literários. Aqui, nessa pesquisa, buscamos jogar luz sobre essas obras e inseri-las em um movimento que, se não influencia, pelo menos reflete uma mentalidade modernista nacionalista, conservadora, nativista, positivista, que se manifesta ao longo de todo o século XX e repercute também no século XXI. Bruno Contígio do Couto, que em um artigo publicado na revista Latitude em 2015 examina a presença de perspectivas nacionalistas e modernistas no início do século XX, afirma que a velocidade do mundo desenvolvido e os impactos da Primeira Guerra Mundial inspiraram uma fome por sentimento de comunhão, incorporando o espírito nacionalista do pós-guerra, criando um enorme apelo por tudo que fosse coletivo e autenticamente nacional. É assim que surge uma ideia de modernidade brasileira como utopia, como aspiração futura de emancipação, independência e autonomia político-cultural de uma sociedade, mas também como uma ideologia, enquanto protocolo de conduta vinculado à manutenção de coalizações entre elites intelectuais e políticas no campo do saber. Essa exaltação do ser brasileiro e do ser moderno surge em Brasilideia em mais de um momento, e é possível identificar também a influência de ideias positivistas ao longo de todo o poema. Vejamos esse trecho. Depois da integridade nacional e abolição da negra escravatura, a República foi um ideal que trocou toda a antiga contextura pela fraternidade liberal. No envolver de qualquer comunidade, há sempre que cuidar de interações, da fé, da crença e língua em sociedade, do progresso normal e condições do bem-estar, de igual prosperidade, da segurança, enfim, das gerações. O espírito do povo, então, sustenta o sistema econômico que alenta e a estrutura da vida social do Estado, essencialmente nacional. Nesse trecho, ao versar sobre a abolição da escravidão e a República, Tupper transparece um ideal positivista de que a solidariedade com a continuidade seria a condição fundamental da existência e do desenvolvimento da humanidade. Segundo João Ribeiro, o grande ser do positivismo de Auguste Comte, isso é, a humanidade, representa a comunhão de todos os homens em uma contínua solidariedade no tempo e no espaço. Em outro momento, ao versar sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, Tupper percebe o Brasil como um país recém-desenvolvido, em uma busca pela cooperação mundial que unia todos os brasileiros. Assim corre. O desenvolvimento retardado da nacionalidade brasileira não deixou que se houvesse apresentado cooperação capaz mais altaneira, além do suprimento que foi dado em favor da mortal guerra estrangeira. O Brasil, engajando-se na luta, compreendeu que o remate da disputa ultrapassara o quadro nacional para atingir o plano universal. Nessa estrofe, podemos observar versos que exemplificam aquilo que já era sabido logo nas primeiras décadas do século XX. A ideia de uma nação brasileira estava ainda a ser formada. Principalmente, a gente pode ver isso nos versos de desenvolvimento retardado da nacionalidade brasileira. Em uma outra estrofe mais à frente na obra, Tupper retorna a essa ideia. No Brasil, essa forma ainda é precária, porque não há cultura necessária. Porém, isso não impediu que os brasileiros se unissem em uma missão que ultrapassasse o quadro nacional para atingir o plano universal.
Outro ponto importante que aproxima a Brasilideia de perspectivas comuns aos movimentos modernistas é a exaltação do mestiço como símbolo de brasilidade e de identidade nacional, ou, como escreve Renato Ortiz, o que era mestiço torna-se nacional. E a raça miscigênica fecunda, a pátria futurosa, onde aprofunda os sentimentos nobres do humanismo na elevada moral do cristianismo. Tupper, assim como diversos outros autores e pensadores do século XIX e XX, pensa o Brasil como um país formado a partir da mistura de 3 raças, imaginário conhecido como o mito das 3 raças, a saber, a europeia, a africana e a indígena. A história do Brasil é o sumário do desenvolvimento de uma raça, que desponta de feito solidário, de miscigenação que a satisfaça. Índios, brancos e negros, no diário crescimento da pátria que os enlaça. Educam-se na fé cristã romana e língua que é de origem lusitana. Garimpam ouro e pedras preciosas e arquitetam manhãs deliciosas. Helena, 2 minutinhos para fechar. Valeu, estou acabando. Porém, embora essa seja a tônica e o ideal de um Brasil verdadeiro, instituído por autores como Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, e amplamente propagada no imaginário histórico-social, esse mito propõe uma integração racial sem conflitos, equilibrada, homogênea, no feito solidário de miscigenação, que satisfaz o desenvolvimento de um país. Brasilideia é canto nativista, exalta as lutas de empolgante história e decanta o ideal nacionalista. Cultua a tradição de sua memória dos feitos contra a ação imperialista, narrando exemplos de elevada glória. E, em pátria de notável unidade, proclama a forte nacionalidade, que surge de 3 raças venturosas em terras de riquezas fabulosas. Ao tentar instituir uma nova história do Brasil, por meio de um poema com traços épicos, Tupper se une a uma série de autores que, desde o século XIX, como diz Lilia Schwartz, na introdução do livro sobre o autoritarismo brasileiro, buscavam construir uma história que elevasse o passado e que fosse patriótica nas suas proposições, trabalhos e argumentos. Ao exaltar a mestiçagem, a união e a harmonia das 3 raças como definição de país, o poeta faz as pazes com o passado, apegando-se a uma história mítica de grande povo e ignora as desigualdades do Brasil. E, por fim, aqui eu tenho as minhas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Eu dei uma corrida porque eu achei que não ia dar tempo, tá? Desculpa. Mas deu tempo, conforme. Obrigado, Helena. Obrigada. Continua assim com Gabriel Borges, né? Bom dia. E a comunicação, relações antropofágicas entre o modernismo e o popular. Gabriel, fica à vontade para compartilhar. Eu sou Gabriel Borges, eu sou doutor em letras pela UFRJ, e a comunicação que eu vou apresentar hoje, eu quero iniciar ela, assim, propriamente, falando um pouco da pesquisa que eu desenvolvi durante mestrado e doutorado, anteriormente. Que, nesse período em que eu realizei essas pesquisas de pós-graduação, eu me ocupei de estudar a relação de literatura brasileira e canção popular. Mas... propriamente a relação da canção popular feita na cidade de São Paulo durante o século XX e o processo de modernização, tanto material quanto simbólica, que é o que atravessa a cidade naquele período. E como se está falando de São Paulo, nessa relação cultural que se desenvolve na modernização paulistana, obviamente, vai ser necessário debruçar nos autores modernistas, nos autores da Semana de Arte Moderna, que são chave para entender o tipo de cultura que se forma naquela cidade e como ela afeta o país, como ela afeta a relação cultural com o país todo. Enfim, no caso, seria percebendo-se no que liga os autores modernistas com um novo cancioneiro popular urbano que surge no momento, eu acabei percebendo outra coisa. Melhor dizendo, não é bem que eu acabei, que se fica parecendo outra coisa que surge ao mesmo tempo como óbvia, mas também que deixa mais complicado o cenário, que é o fato de que, ao mesmo tempo que os autores, os preceitos do modernismo, eles vão afetar a canção popular, tanto a mais, digamos assim, mais espontânea, falta de palavra melhor, quanto a mais intelectual, mas também de que o modernismo ele promove um movimento de recuperação desse mesmo, de revalorização desse mesmo popular, como
que vem a ser parte essencial de sua proposta estética. Enfim, com isso, eu procurei observar a obra de dois autores do modernismo e de como eles costumam uma relação própria, peculiar com o popular, com essa questão de revalorizar a arte popular, a arte subalterna, digamos assim, falando termos mais técnicos. Que no caso são Oswald de Andrade e Antônio Alcântara Machado. Começando com Oswald de Andrade, naquela postura de confronto, de tensão que ele arranja com o que se costurou, o que se formou da literatura brasileira, enfim, do que se entendeu como literatura brasileira até então, do momento até o modernismo se focou demais, ele se focou demais assim no referencial europeu, no referencial dos grandes centros, e dialogando muito com uma realidade que seria estranha do brasileiro. Oswald propõe essa nova estética, essa nova literatura que seria mais visceral em relação à sociedade brasileira. E isso é o que se vê isso é o que ele propõe nos dois manifestos que dão um tom do modernismo oswaldiano, que é o Pau-Brasil e o antropofágico. E nisso consiste que nessa questão de reerguer o brasileiro, isso vai passar também por dar uma atenção à produção do povo, digamos assim, que a população brasileira faz de forma silenciosa, subterrânea, e que passa ao largo assim do valor intelectual artístico de então, que era muito ocupado que dedicava assim ao conceito de valorizar aquilo que correspondia a ideais europeus, ocidentais, digamos assim. Pois bem, no Pau-Brasil, o primeiro manifesto que Oswald formula assim em resposta ao que segmentou da literatura da arte desde então, ele já nas primeiras linhas do manifesto ele já coloca a intimidade não, a aproximação dele com o popular pela seguinte mensagem. Segundo, a poesia isso mesmo. A poesia existe nos fatos, os casebres de alçafrão e ocre verde da favela, sob azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil, Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Aí você vê nessa alegoria que ele formula aqui, que ele responde essa questão da arte pela arte, que era um dos principais confrontos que ele arregimentava, né, que contra os parnasianistas que valorizavam essa questão de uma arte autônoma em seus próprios termos. Ele responde: a arte existe nos fatos, ou seja, a arte existe como resposta à sociedade, existe na sociedade, para a sociedade, em representação daquilo que se forma no seio desse meio social. E nisso ele se volta como se trata de uma nova arte brasileira, ele se volta a uma arte que corresponda ao que se desenvolve no Brasil, ou seja, ele já começando mencionando as favelas, a favela, melhor dizendo, os morros, né? Porque no caso o contexto da época, o morro da favela, que naquela época correspondia a um morro específico. Que esse emblema que ele quebra essa ideia de miséria, de degradação que corresponde à favela e ousa e coloca dizendo que se trata
do símbolo, de um emblema maior da própria capacidade de autonomia do fazer da população subalterna, de criar a partir de certos lugares, em cima de seus próprios termos, sua própria lógica. Nisso ele passa para o carnaval, que também que nesse caso é o grande símbolo, o carnaval carioca, o grande símbolo da capacidade popular de criar algo novo a partir de seus próprios termos. Assim como os cordões do Botafogo, cordões de carnaval do Botafogo, que, ao ver de Oswald, vão criar algo tão grandioso, que inclusive supere a arte clássica europeia. Enfim, o Manifesto para o Brasil, a gente todo sabe do que o Manifesto para o Brasil ele atende não pelo estético. Nisso, conforme o pensamento de Oswald evolui para o antropofágico, a gente já esse apelo estético ele passa já de um político filosófico sobre esse novo ser brasileiro que entraria em cena, esse ser antropófago nativo, indígena, que entraria em cena e que quebraria com o logos da civilização ocidental cristã, digamos assim, que em resposta enquanto o cristão europeu ele traz aquele ser fundado na culpa, falando na culpa cristã, falando em termos nietzschianos, um novo ser que surge no Brasil, essa criatura originária da Revolução Caibara, como o Oswald fala, digamos assim, ele é a ausência do recalque, ele é a capacidade sim, de absorver, de aceitar a tudo que existe ao redor, de absorver tudo que existe ao redor e sintetizar e mesclar aquilo em algo novo. E apesar de que as referências ao popular que Oswald semeia no Paulo estarem mais, digamos, esparsas em prol dessa alegoria, desse novo sujeito, desse novo índio, digamos assim, esse índio alegórico que ele forma, ainda assim o espectro popular entra no manifesto como exemplo desse sujeito desrecalcado, desse sujeito assim livre. E mais uma vez ele recorre ao Carnaval do Rio, né? Que deixa de ser, que é um símbolo maior dessa estética do brasileiro que não paga tributo aos centros europeus e que desenvolve algo novo que vem a ser essa arte de exportação, que Oswald pegaria para assumir nesse manifesto intelectual e produzir aquilo que ele chamou de literatura literatura de exportação. Estou confundindo um pouco para o Brasil, mas enfim, que para esse ser desrecalcado que ele vai ser o legado do Brasil para o mundo, digamos assim. Pois bem, o que teve todo esse desenvolvimento que Oswald formulou e que Mário, junto com Mário, foram os mentores do Mário. Temos aqui um exemplo de como o popular vira um pilar importante do modernismo brasileiro, de como, digamos assim, assumir, se apropriar falando de forma positiva, né? Porque hoje em dia se usa apropriar de forma negativa também, mas se apropriar de forma positiva, desse popular, e usar como pilar para construir não só uma nova estética, como um novo sentido, uma nova ontologia de ser brasileiro. E nisso que se manifesta numa arte que vai contribuir para esse novo ser, que é o que a gente vê, por exemplo, no Macunaíma, de Mário de Andrade, no romance Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, e que vai acompanhar todo o desenvolvimento do modernismo, inclusive nas tensões que teve entre Oswald e Mário de Andrade futuramente. Só que eu vou deixar essa parte assim, para outro momento não, para outra palestra,
no caso, e me focar em outro autor que ao meu ver, foi o que teve uma relação mais visceral com o popular urbano, naquele meio do modernismo valdiano, que foi Antônio Alcântara Machado. Antônio Alcântara Machado não participou da Semana de 22, mas ele teve muita intimidade. Ele trabalhou junto com Oswald nas revistas de vanguarda que ele lançou, assim como trabalhou com Mário, enquanto Mário era diretor da Secretaria de Cultura de São Paulo, que ele desenvolveu os famosos trabalhos de folclorismo e de antropologia que o consagraram como intelectual. Nisso, Antônio Alcântara Machado, ele meio que ele absorve um pouco dos dois lados, tanto de Oswald quanto de Mário, o vanguardista usado de Oswald e o pesquisador erudito que correspondeu a Mário. E sintetiza nessa persona dele, que também é peculiar, porque ele tem, mais do que qualquer outro autor que surge em São Paulo naquele momento, uma grande intimidade com o que existia, que se formava de popular urbano nesse alvorecer da modernização paulista, nesse alvorecer de São Paulo como metrópole. Gabriel, 2 minutinhos, viu? E isso existiu principalmente que ele recolheu cantos são as chamadas modinhas paulistanas, que até hoje que seriam líricas, que meio que serviam de crônicas urbanas naquele momento de São Paulo. E os documentos de Antônio Alcântara Machado são o único registro que se tem desse material. E esse material, embora só tenha Antônio Alcântara, ele serve para ter duas coisas. Uma obra de Antônio Alcântara Machado, ele vem desenvolver como cronista de São Paulo em obras como Gás, Vestir, Barra Funda e Laranja da Terra, que ele mimetiza esse sistema dessas modinhas que são frases sobre violência, romances perdidos no meio da cidade, coisas assim, e também entendeu o que acontecia no popular de São Paulo, em artistas como João Bananari e Adoniran Barbosa. Enfim, eu estender mais o tempo para espaço. E é isso. É isso. Muito obrigado, agradeço a participação e obrigado novamente. A gente que agradece, Gabriel, pela contribuição. E para poder fechar a sessão, a gente convida Tayane Versosa, né, com comunicação Os Macobebas e o Macunaíma de Joaquim Cardoso. Bom dia, tudo bem? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Eu preparei um texto, assim, que eu vou ler para tentar ser mais rápida, para tentar não me perder no tempo, e vou compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint que eu fiz. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Tá ótimo. Como o Jefferson falou, minha comunicação se chama Os Macobebas e o Macunaíma de Joaquim Cardoso. E aqui nessa comunicação eu vou analisar a peça do Joaquim Cardoso, chamada Marechal Boi de Carro, que é uma peça que foi escrita em 1975. E a minha ideia aqui é contrastar como esses dois personagens conhecidos do modernismo brasileiro, o Macobebe e o Macunaíma, são reelaborados de maneiras muito distintas. Então, a minha ideia, primeiro, é deixar claro quem é o Macobeba, como ele surgiu, enfim, todo o processo que a personagem passa ao longo do século XX, em termos de reelaborações autorais e populares, em alguma medida, para pensar em como ela aparece na peça e depois pensar melhor em como o Macunaíma aparece na peça. Assim, primeiramente, para quem não conhece, o Monstro Macobebe ele surgiu no periódico pernambucano A Província, no dia 7 de abril de 1929. Então, ele aparece em um texto chamado Macobebe Mais Feio do que o Cão, e ele é acompanhado de um resumo que tem aquele tom de novidade, que é o seguinte, o resumo que está aqui no slide. Em artigo para a Província, o senhor José Matias inicia hoje uma série de revelações sensacionais sobre um tal Macobeba, bicho horroroso que está aparecendo nas praias do sul.
E essa primeira parte, então, vem o título, vem o resumo, e tudo isso ocupa uma parte muito grande da terceira página do periódico, sem nenhum tipo de indicativo de que é um texto ficcional. Ele aparece como uma notícia. E aí, nesse primeiro relato, algumas das principais características do monstro são ressaltadas, bem como alguns de seus feitos que vão se tornar recorrentes na série de textos que serão publicados sobre ele. E aqui eu cito uma passagem. Na região sul do estado, ribeirinha do mar, um horrível ente fantástico anda apavorando as tímidas crianças e impressionando a imaginação crédula dos matutos. Grande, muito grande, do tamanho de uma sucupira de meio século, com um extenso rabo, metade de leão e metade de cavalo, 4 imensos olhos vermelhos, como 4 grandes brasas vivas à flor da cara, aduncas unhas de lobisomem, enorme cabeleira de mãe d'água, feroz como João Galé Foice, traiçoeiro e rápido como o pai do mato, uma cobebe empunha uma vassoura, uma imensa vassoura de grandes cordas resistentes de croapé e devasta tudo por onde passa. Por onde passa, como o vento do deserto, secam as folhas das árvores. Tudo vai se queimando e caindo como se uma cobebe fosse a alma abrasadora do incêndio, com sua imensa vassoura de fios duros de croapé e os 4 olhos candentes de sua caraça de lobisomem. Um acre cheiro danado que tanto tem do nauseabundo da maritaca, quanto dos vapores de enxofre que dizem o diabo deixa na sua passagem, fica pelos caminhos, entorpecendo, embriagando e envenenando a gente. Fim de citação. Então, nesse primeiro texto, né, na primeira aparição do personagem, ele já é inserido na tradição folclórica brasileira, porque diferentes personagens do folclore são mencionados como uma espécie de solução para derrotar um monstro. E também se destaca aqui o modo como o caráter animalesco diabólico dele é apresentado, uma vez que a sua velocidade, o modo como por onde passa deixa tudo queimando, o seu acre cheiro, composto inclusive pelos vapores de enxofre deixados pelo diabo, vapores esses que entorpecem as pessoas, a sua ferocidade, a sua maldade e o seu comportamento destrutivos são destacados aqui. Isso aqui, que eu pus aqui, é um print desse primeiro texto, né, da província. Como eu havia falado, não vem com nenhum tipo de indicativo de que é um texto ficcional, e ele aparece aqui como uma notícia. Esse é o primeiro de uma série, porque de abril a setembro de 1929, 28 textos sobre o monstro são publicados. E desses 28, 26 foram escritos por José Matias, que é o autor que aparece aqui, como vocês podem ver na imagem, e José Matias é o pseudônimo do Júlio Belo. Júlio Belo era um senhor de engenho, um escritor muito amigo do Gilberto Freire, que é o responsável por criar o monstro. E nessa série que aparece na província, 26 são do José Matias, um deles foi escrito pelo Estevão Pinto, que ele tenta pensar assim, em termos folclóricos qual seria a origem do monstro, de que família folclórica Macobeba seria uma espécie de herdeiro, e um escrito por José Lins do Rego. E no texto do José Lins do Rego, ele, além de refletir sobre algumas utilidades do monstro, assim, ele fala de um suposto caráter pedagógico em termos de colocar medo nas crianças e de ensinar coreografia, porque o Macobebe ele vai andando por muitos lugares, então você vai conhecendo várias localidades por causa do monstro, mas o autor do Menino de Engenho ele também vai pensar, além disso, em modos de recepção da personagem. Então ele vai mostrar que é uma via, uma espécie de via de leitura pelos autores literários e uma via popular. E, posteriormente, o Macobebe ele é retomado também por autores como Mário de Andrade. Mário de Andrade, em 1929, publica uma crônica chamada Macobeba, na qual ele coloca o monstro, ele reelabora, refigura o monstro, mas de uma maneira irônica. Então ele fala que a vassoura, por exemplo, que ele carrega aí na imagem, é uma vassoura inútil, que ele não serve da vassoura para nada. Então ele dá um outro tom para o monstro, não é mais um tom assustador. O Graciliano Ramos, em 1930, com um pseudônimo também, ele publica 2 críticas políticas alegóricas, na qual ele vai usar o caráter diabólico do Macobeba. Ele funde o Macobeba, um político local, para usar o caráter diabólico do monstro, para criticar esse político. O Jorge de Lima, em 1945 e 1946, em um periódico carioca, ele publica 2 textos, nos quais Macobeba é uma espécie de vilão. Manuel Cavalcante Proença, ele escreve um livro chamado Manuscrito Holandês, ou A Peleja do Caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba, que foi publicado em 1959, e nele Macobeba é o vilão, ele é um presidente de uma corporação assim, predatória e destrutiva, então ele, em alguma medida, ele usa Macobeba para construir uma crítica alegórica ao caráter destrutivo do capitalismo. E por último, que é a refiguração que eu vou abordar aqui mais detalhadamente, é a do Joaquim Cardoso na peça Marechal Boi de Carro. E além de todas essas reelaborações autorais de refigurações, há uma sobrevivência assim também do Macobeba numa via popular.
Então, ele se torna uma espécie de crítica política em textos anônimos, ele se torna uma espécie de xingamento. Agora, assim, pensando mais especificamente na peça do Joaquim Cardoso, de 1975, a peça é dividida em 3 atos e a peça se passa numa localidade chamada Buribeca. E no começo da peça, o local está completamente destruído pelos macobebas. Então, no começo da trama, você tem um lugar destruído, só que os macobebas acabaram de deixar o lugar. E desde o princípio, os personagens estão debatendo esse caos, essa destruição causada pelos macobebas. E apesar de um grande debate, eles não conseguem entrar numa espécie de consenso sobre o que são essas figuras. Então, a gente tem esses 3 personagens, principalmente, chamados primeiro homem, segundo homem e terceiro homem, e eles ficam tentando definir o que são os macobebas. E aí, logo no começo, o primeiro homem diz o seguinte: os macobebas, quem sabe de onde vieram tantos seres, nunca vistos? Tantos seres, não se sabe bem quem eram, de onde surgiram assim, com seus costumes estranhos, pois cangaceiros não eram, nem tampouco eram bandidos ou salteadores de estradas. Fim de citação. E ao negar que eles fossem determinados tipos de bandido, então ele vai dando possibilidade de bandido, mas ele vai negando essas características. E aí o segundo homem responde, cito, bem armados é que estavam, de punhal e mosquetão, e levaram Muribeca a uma grande danação. Suponho que eram demônios pelos seus crimes de então, pelas misérias que aqui cometeram. Então eles passam dessa categoria de possíveis bandidos para uma coisa demoníaca, uma coisa destrutiva, uma coisa desse caráter diabólico e destrutivo. E aí o terceiro homem logo vem, participa desse debate e diz, cito, logo quando na cidade se instalaram, depois de tantas pessoas terem ferido ou matado, a nossa matriz rumaram, a nossa grande matriz, e dela a santa tiraram, Nossa Senhora das Dores, e em seu lugar colocaram uma mula sem cabeça. Por isso penso que são gente do inferno enviada por Satanás. Então, além de já terem entrado no campo do demoníaco, ao supor que eles fossem demônios, aqui em alguma medida eles entram também num campo de imaginário assim, folclórico, ao falar da mula sem cabeça, dessas criaturas que colocaram no lugar. E aí o primeiro homem continua. Ele fala mais um pouco e diz que não sendo cangaceiros, nem bandidos ou de estradas salteadores, talvez fossem gênios da terra surgidos da pedra bruta, de uma noite antecipada. Talvez ciganos boêmios, talvez antigos bandidos, surgidos do chão da morte, por coisa feita ou feitiço que comunica má sorte, que contra a nossa cidade tem armado algum demiurgo com macabra crueldade. Fim de citação. Então, ainda que não haja um consenso, todos esses depoimentos eles parecem indicar para essa caracterização diabólica, destrutiva e malvada. E vários personagens vão aparecendo, vão conversando com eles, diferentes vendedores que vão voltando para a localidade de Muribeca. E essa caracterização, por outro lado, ela convive com umas passagens similares a essa aqui, ó. Por exemplo, que o primeiro homem diz. O chefe, o que logo aparecia, com orgulho se chamava Comandante Mulamanca. Um terceiro se nomeava Sargento Morbulhufas, que sempre comendo estava e sempre soltando bufas. Então, ao mesmo tempo em que você tem essa característica diabólica, você tem um tom cômico, feito a partir desse humor popularesco, de trocadilho, às vezes de rima, de palavras de duplo sentido, quando eles vão principalmente pensar em macobebas específicos, que desempenharam determinadas funções na cidade. Então, esse primeiro ato, basicamente, eles estão nesse lugar devastado pelos macobebas, eles estão tentando refletir acerca dos macobebas, quem são e tudo mais. E no segundo quadro, na verdade não é, são quadros. A peça é dividida em primeiro quadro, segundo quadro e terceiro quadro. E no segundo quadro, eles estão esperando o leilão de um boi, que é a história que atravessa a peça. Você tem eles falando das macobebas de outras coisas, mas tem as cantadeiras falando desse boi que vai ser sacrificado. E um outro personagem, que chega mais no final do primeiro quadro, o Mateus, ele resolve contar uma história e ele diz que essa história é para todos divertir. E aí ele vai e diz o seguinte, cito, e assim a caminhar, quando vi que certo vulto estava se aproximando, no outro sentido ao que eu vinha, pela estrada capengando. Pensei que fosse o caipora, pensei mesmo em lobisomem. Até que perto chegando, vi que era o preto safado, sem vergonha, sem caráter, Macunaíma chamado. Assim, desde que ele apresenta o Macunaíma, primeiro que ele não é um personagem, assim, da obra, como os Macunaímas, ele não desempenha uma função, ele aparece a partir de uma história que alguém resolve contar e que ele deixa claro que essa história é para divertir, e ele, em alguma medida, já cita o Mário de Andrade, quando ele fala do sem caráter. E aí depois ele diz, ora, Bastião, você sabe que no céu não se envelhece. Macunaíma, em verdade, era o mesmo que morou e que ainda mora no livro do poeta Mário de Andrade. Fim de citação. Então,
ele vai conversando com o Macunaíma, deixando claro desde o princípio que é o Macunaíma do Mário de Andrade, personagem do Mário de Andrade. E o Macunaíma conta para ele 2 causos assim, políticos, de fracassos de governantes, por uma espécie assim, de incapacidade, de falta de administração, que um caso é de um governante que compra uma máquina para quebrar gelo no Ceará, e o outro ele constrói uma ponte de ferro para queima de carvão, quando na época da construção da ponte já não se usava isso. E nesse processo ele fala, inclusive, o ai que preguiça, que ele usa no livro do Mário de Andrade. Então, assim, finalmente, depois dessa apresentação e desse contraste, né, finalmente esclarecido o modo como os Macobebas e o Macunaíma aparecem na peça, podemos propor reflexões acerca das diferenças entre as maneiras como eles são refigurados. Então, enquanto os Macobebas, eles são personagens da história efetivamente, eles agem no lugar e eles destroem o lugar, o Macunaíma ele já aparece como uma história fantasiosa e desde o princípio ele vem com toda a caracterização da obra do Mário de Andrade. Então ele vem completamente colado ao Mário de Andrade com o nome do autor. Enquanto os Macobebas, eles sofrem um outro processo, porque se o José Matias, né, o pseudônimo do Júlio Belo, criou um monstro destrutivo, aqui na peça o Joaquim Cardoso já fez um outro processo, ele já transformou esse monstro em um grupo e eles já são grafados com letra minúscula, enquanto o monstro original era escrito com letra maiúscula. E eles são um grupo diferente, com uma caracterização assim meio não tão clara, não há um consenso sobre o que eles são, mas há uma manutenção desse caráter diabólico, destrutivo, que em alguma medida prevalece. Só que enquanto o Macunaíma ele tem o nome do Mário de Andrade sendo vinculado a ele, o nome do Júlio Belo nem aparece na obra, não há menção nenhuma, não há nenhum tipo de referência. Então, assim, finalmente, a ideia aqui é pensar que essas diferenças no modo de reelaboração, porque o Joaquim Cardoso, ele toma 2 personagens existentes previamente e insere ele insere esses 2 personagens na sua peça. Só que os modos distintos como eles fazem, então, enquanto uma Macobeba se torna um grupo de seres completamente independente do seu criador, o Macunaíma ele vem completamente colado ao Mário de Andrade. Então a ideia aqui é pensar que esses processos diferentes eles podem nos ajudar a pensar assim, nos modos como esses personagens são reelaboradas. Então, enquanto o Macunaíma ele sai da lenda, né, da lenda original do Macunaíma, se eu não me engano, e o Mário de Andrade se apropria dele, escreve o seu romance, e ele, de certo modo, ele deixa de ser uma espécie de criação coletiva para virar a criação do Mário de Andrade, porque em alguma medida é o que sobrevive aqui na peça do Joaquim Cardoso. É uma Macobeba, que em sua origem é uma figura individual criada pelo José Matias, aquele é reelaborado de outra maneira. E esse é só um dos casos, assim, de reelaborações, de refigurações autorais de Macobeba, em que ele aparece de maneiras distintas. Bom, aqui são as minhas referências do que eu usei. Acho que é só. Muito obrigada. Que beleza, Tayane, muito obrigado pela comunicação. Obrigado a todos, né? Mais uma vez a gente agradece, né, a colaboração, né, a participação, né, no evento, né, e se eu pudesse, e assim arrisco, né, propor uma imagem para essa sessão Antropofagia dos Idealizadores da Semana Moderna, eu diria que é a imagem da confluência, né, da mistura do hibridismo, né, a começar com Samuel, né, que traz a proposta de como acontece, né, a antropofagia, né, e aí a gente vem com Gleidson, né, pensando essa imagem do cansaço e, na verdade, a presença do crítico autor, né, e a gente segue, né, também com Vinícius, propondo essa relação poesia e ensaísmo, né, que é próprio do fazer artístico de Mário de Andrade e uso de esses idealizadores, né, e na sequência com Helena Coutinho, quando traz traços épicos e líricos, né, o poema épico histórico, né, propondo de fato esse hibridismo, né, e vem, né, com Gabriel Borges, né, essa reencenação, né, que eu arrisco dizer, reencenação, né, do popular no modernismo, né, que é realmente essa estética, né, uma proposta estética, pensando a partir daí, e finaliza, né, que é aquilo que é próprio da literatura, que é pensar esses moldes de recepção, né, com Tayane Versosa. Então, dentro dessa imagem de idealização que pensa Semana Moderna, de fato, são confluências, misturas e hibridismo, e a gente agradece demais pela colaboração de cada um, né.
avançamos na hora, né, como é esperado. Eu fico até com receio e na postura meio que rebelde, mas eu vou fazer isso em tom de rebeldia mesmo, abrir o espaço para que alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa. Não custa nada uns 5 minutinhos para isso, né? É sempre tempo. Tudo bem, Tayane? Fique à vontade, a gente agradece, viu? Jefferson, eu queria só comentar, a gente não consegue falar muito na hora da apresentação, nos minutos que a gente tem, mas agradecer também, né, pela oportunidade. É a primeira vez, eu acho, que eu participo do Senalic, e gostei muito de toda a programação muito legal, né, os trabalhos, e a gente está num ano de reler, né, o passado, de reler a Semana de Arte Moderna, de reler tudo isso, e trazer para a contemporaneidade, que foi o que Oswaldo fez naquele momento lá no início do século XX, reler o passado e traz para a modernidade. Helena, não é nenhuma questão, é só dizer que eu até estava prestando atenção se você tinha a Cristina Ramalho nas suas referências, e você tem, né? A professora Cristina Ramalho aí da UFES, que é uma das grandes especialistas em épica, e agora está com um projeto fantástico. Ela me convidou para participar, onde eu estou vendo, porque são tantas coisas, que é ver a épica latino-americana, né? E é muito, muito legal. É só um comentário que eu disse, não, vou ver se fala para ela, mas depois eu vi que você tinha referências da Cristina Ramalho, que não tem como estudar épica sem estudar. Eu tenho. Ela não tem, hoje em dia no Brasil, não tem como estudar poesia épica sem passar pela professora, mas eu tenho contato com ela também me chamou para esse projeto, então é muito, muito interessante, tomara que dê certo, né? Eu topei, vamos ver. Que bom. Alguém mais? Bom, se não há, né? Mais uma vez a gente agradece essa colaboração e participação, tanto daqueles que se comunicaram, como também que estiveram aqui para ouvir, né? Que eu entendo que esse é o espaço necessário da interlocução para a gente testar as nossas coisas, aquilo que está sendo pesquisado, né? E assim que a gente vai caminhando, né? Mais uma vez, obrigado. Bom dia a todos, né? E até uma próxima. Tchau, tchau. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau.